noite. Hoje a nossa live vai ser um papo literário. Nós vamos falar com a poeta e escritora Francine Rodrigues. Já está aí presente, né, Francine? Boa noite. Como foi seu Boa noite, tudo dia? bem, Silvana? Graças a Deus, tudo bem? Então, Francine, eu já dei uma boa noite aí para o pessoal que já está aí chegando, né? Todo mundo querendo falar um pouco de literatura, isso é muito bom, né? Eu gostaria que você fizesse aí uma breve apresentação sua aí. Bom, eu sou a Francine Rodrigues, escritora de Belo Horizonte, poeta, trabalho com consultoria jurídica e de marketing digital, mas a minha verdadeira paixão é a literatura e como escritora, eu tenho 2 livros publicados e já participei de 5 antologias também publicadas, participo de alguns coletivos, grupos mesmo de literatura para divulgar o trabalho e levar mais literatura para as pessoas. Né? Tenho o meu Uhum. próprio projeto, que é o Veros Versos, que arrecada livros, doa para pessoas que não têm condições de comprar. E atualmente, com essa situação pandêmica que a gente está vivendo, Uhum. eu fiz um projeto chamado Sarau Live de Poetas, que toda quinta-feira, 8 horas da noite, a gente reúne músicos, escritores, poetas, alguns profissionais assim de várias áreas para bater papo com poesia e música, para ver se a gente leva um pouco de alegria, um pouco de entretenimento para as pessoas. Ok. Durante o dia, eu fui recebendo algumas perguntas e selecionei alguma delas para fazer para você, tá? Fale-nos um pouco de você e desde quando começou esse seu interesse aí por escrever? Bom, esse interesse ele começou lá no meu primeiro grau, lá na escola Maria de Rezende Costa, quando a professora Aparecida Amora, propôs um projeto para a gente fazer análise de alguns poemas, né? E aí a gente tinha um caderno e a gente ia colocando esses poemas no caderno, ia fazendo desenhos, ia contando uns para os outros, né? O que a gente tinha entendido e no Uhum. final a professora fazia mesmo, passava para a gente mesmo a aula sobre aquela poesia do dia. E a partir daí, eu sempre gostei bastante de ler, eu comecei a me interessar por poesia. Mas a escrita mesmo, ela só veio mesmo na minha adolescência, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, que eu comecei a colocar no papel tudo aquilo que me afligia, essa transformação que a gente vai passando, né, até a fase adulta. E aí eu comecei a colocar lá. Mas aí eu nunca tive coragem de Uhum. colocar isso para fora, né? É. Então, foi basicamente na infância e na adolescência. Tem sempre aquele chamado na hora certa, né? E É antes verdade. de chegar a esse gosto aí para escrever, o que que você fazia? Como uma adolescente típica, eu gostava de ver televisão, de jogar futebol, né? Lá na escola a gente tinha muito essa questão lá no Ordem e Progresso, onde eu estudei na fase adolescente, de jogar futebol e de tocar violão, né? Numa rodinha de amigos, assim, era o que eu gostava mais de fazer nessa época. Entendo. E você se inspira em algum autor, escritor? Bom, todas as nossas grandes mulheres da poesia, né, são uma inspiração para mim. Cecília Meirelles, Adélia Prado, Clarice Lispector, que são assim as grandes assim para mim. Não gosto de colocar que são as melhores, mas as que mais me tocam. E além, né, da escola ultrarromântica, né, Álvaro de Azevedo, para mim um livro clássico também é O Pequeno Príncipe, foi uma grande inspiração para conseguir me soltar também, conseguir me expressar em forma de versos, né? Uhum. Francine, você como uma boa poeta e gosta de escrever, né? Você tem um momento certo que você se inspira, a parte da manhã, a parte da tarde, ou às vezes assim, no decorrer da noite, como alguns cantores falam, surge-se a inspiração de onde? Pois é, Silvana, você falou aí os 3 períodos do dia. É muito inusitado essa forma, né, da escrita, da inspiração vir para a gente escrever. Pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar.
para mim, acontece assim, vem aquele pensamento, às vezes ele vem já mais ou menos pronto, eu anoto, mas às vezes vem apenas uma palavra, uma frase, e aí eu Uhum. anoto também para depois trabalhar em cima. Mas quando ela vem mais completa, eu já tenho que colocar naquele momento no papel, porque senão eu vou perdê-la. E pode acontecer de madrugada, pode acontecer na rua, dentro do carro, aonde pintar aquela ideia, eu já tenho anotar, porque senão eu me perco depois. Entendi. E você tem uma escolha assim em termos de temas? O que que você gosta mais de escrever? Bom, a minha temática sempre foi mais, no início, foi mais sobre sentimentos que eu mesma sentia, as coisas que eu mesma vivia. Mas aí, com um certo amadurecimento, depois Uhum, de ter publicado, de ter participado de alguns outros projetos, eu senti a necessidade de me desafiar a escrever sobre outros temas que não aqueles mais íntimos. Então, eu uhum, já escrevi sobre temas do cotidiano, sobre política, sobre notícias tristes, né, como a questão lá da barragem de Brumadinho, tem uma poesia sobre essa questão da pandemia, despertou essa necessidade da gente tentar contribuir de alguma forma com o mundo, para que quando tudo isso passar, a gente pelo menos tenha boas ideias para melhorarmos. Então, assim, as temáticas são variadas nesse momento. entendo. Você falou que não tem horário. Qualquer momento, em qualquer lugar, chega aquele momentozinho assim da inspiração, né? Mas assim, na sua casa, conta para nós, você tem aquele cantinho especial que você gosta de ficar nele? Exatamente. Aqui onde eu estou, que é o meu quarto, aqui tem uma infraestrutura. Você pode ver que aqui atrás tem meus livros na estante. Tô vendo. E eu sou muito ligada também à tecnologia. Esse armário aqui tem uns bagulhos tecnológicos. Então eu fico muito aqui dentro do quarto. Tanto no computador produzindo, escrevendo. Eu ainda mantenho esse hábito de escrever no papel, de anotar. E aqui eu tenho as minhas coisinhas e vou projetando as coisas. Aqui é o cantinho mais importante, assim, né, que eu acho, assim, para poder produzir mesmo o meu trabalho como poeta. Entendo. E você, obviamente, que escolhe um gênero literário, né? Mas você já passeou, já transitou em outros níveis de outros escritores, até você escolher esse foco certo? Já, claro, a gente, principalmente nessa época de escola, a gente tem que aprender as escolas literárias como um todo, né? Já passei por vários gêneros, aventura, literatura fantástica, ah, literatura, até a própria literatura jurídica, né? Que não deixa de Uhum, ser, né? sim. É fundamental, a gente sempre está se atualizando, né? Uhum, E realmente, assim, já tive essa oportunidade, e antes de delimitar que realmente a poesia, né, os livros desse gênero me atraíam, realmente eu cheguei mesmo a ler algumas coisas, até literatura fantástica, que hoje é um gênero que não me atrai muito mais. Já me atraiu mais quando eu era mais nova. Nesse momento, eu sim. não sei nenhuma novidade desse mercado. E você, de acordo com a internet também, deve acompanhar os temas que estão assim relevantes, né? Você hoje entende que o seu público está bem variado ou assim você escreve mais pensando específico naquele público? Eu acho que nesse momento da minha carreira, por eu ser uma autora que tenho apenas 4 anos de carreira, ainda não tenho tanta relevância, não sou famosa, tenho trabalhado no dia após dia. Eu acho que meu público ele gosta mesmo do que eu escrevo, mas ele não é fiel à poesia, porque a gente vive num país que a gente é difícil ter esse consumo, né, por poesia. A gente vive num país muito difícil de acesso à, à cultura, à literatura. Então, as pessoas que me acompanham, eu acho que elas gostam que eu escrevo. Uhum. Algumas pessoas gostam muito do meu trabalho na poesia específica, mas eu acho que mais por mim mesma, por eu estar galgando nesse dia após dia essa carreira literária, sabe? São aqueles que a gente chama os nossos fiéis seguidores, né? Exatamente. Então,
E hoje a internet ela contribui muito assim para isso dentro das nossas redes sociais, né, Francine? Nós falamos daquele cantinho que você escolhe aí, que é o seu quarto para escrever, a inspiração vem a qualquer momento e, né? Agora, para escolher os títulos das suas poesias, como que você faz? Eu normalmente eu escrevo a poesia primeiro, Uhum, com aquele assunto que me veio à cabeça, e aí depois que ela está pronta, eu penso, e agora? Qual que é o título que eu vou dar? E aí eu tento fazer uma mistura. O título da poesia, para quem lê o título, por exemplo, já tentar mesmo sentir um pouco do que vai ter ali naquela poesia. É mais ou menos isso. Eu tento traduzir o título. Eu acho que o título é uma das partes mais difíceis para mim. Eu tenho essa dificuldade de nomear ou de dar um título, mas basicamente para tentar traduzir para aquela pessoa que vai ler a poesia, né, o que mais ou menos o que ela vai achar ali naquela poesia. entendo. Francine, fale-nos um pouco sobre os seus trabalhos assim, quando você vai divulgá-los. Como que é assim o sistema? Você convida um público específico? Bom, eu basicamente eu trabalho em várias frentes. Eu tenho esse Instagram, que é o meu Instagram de escritora, eu Sim. tenho o meu Facebook também, que tem o nome também do projeto que eu levo, e também tenho o canal no YouTube. Uhum. Mas eu também tenho site, tenho também lá no Spotify, né, um programa de rádio, né, que é o Poeta Cast. Então, assim, quando eu vou, por exemplo, quando o meu primeiro livro, a editora, ela marcou o lançamento, ela ficou mais à frente disso. Fez a arte, né? Fez o convite. E aí, depois disso, assim, eu comecei a tomar mais à frente, a querer mais divulgar. Então, basicamente, no lançamento do meu novo livro, que aconteceu durante essa pandemia, que foi em abril, né? Eu não pude ainda ter um lançamento físico. Eu estou, Uhum. assim, usando e abusando das redes sociais. Então, eu venho aqui no Instagram, divulgo a capa do livro, os poemas, estou declamando algumas coisas agora, decorando e declamando aos pouquinhos, né? Porque é difícil. E aí é isso, eu uso as redes sociais a meu favor para divulgar para o público, tentar atrair um público diferente. É claro que tem algumas ferramentas específicas, né, de marketing digital que eu acabo aplicando. Então, isso já me favorece um pouco, sabe? Então, você concorda que hoje, né, o papel nas redes sociais, ela está relevante em todos os aspectos. E um deles é a condição da gente fazer a nossa própria propaganda, não é mesmo? Outra Exatamente. coisa, você já lançou livro com outras pessoas, no mesmo ambiente? Ou Já, quando na você verdade, fala que, no caso, né, você está dando foco e começou você mesmo a tomar conta, da sua carreira. Você não gosta assim de delegar ou você confia que você mesmo vai agilizar tudo e é por aí? bom, primeiro porque eu me intitulo independente. Eu lancei por duas editoras os meus trabalhos, mas são trabalhos assim pontuais. Um trabalho que eu Sim. paguei para publicar e um trabalho que eu ganhei um concurso para publicar. Uhum. Então, querendo ou não, a gente tem um respaldo da editora até certo ponto. Depois você fica sem saber. E como no início eu era muito inexperiente, eu fui pesquisar, conversar com outros colegas, e aí eu fui aprendendo a fazer essa gestão. A gente que é independente, Silvana, a gente precisa saber fazer de tudo um pouquinho, porque se a gente for investir, não desmerecendo o trabalho dos profissionais, né? Mas se a gente for Uhum. investir em tudo que a gente precisa, a gente vai ter um retorno muito demorado. E aí a gente vive um país que vive em constantes crises, então eu não consigo dispor desses valores para pagar todo mundo para fazer todos os serviços nesse momento. Sim. Então, eu mesma acabei aprendendo algumas coisas, peguei experiências com outros, as editoras me auxiliaram em algumas outras coisas, e aí vamos levando, entendeu? E com a internet agora mais fácil assim da gente acessá-la, a gente vai buscando realmente essas informações, né? Você considera que É, hoje está mais fácil publicar poesias? As pessoas estão lendo considero, eu mais? acho, aquela história. A gente tem essa dificuldade estrutural, né, das pessoas consumirem não só a poesia, mas a literatura como um todo.
Mas eu acredito que com o avanço da tecnologia, a gente consegue alcançar mais pessoas, porque às vezes a pessoa ela estava lá na rede social e ela não ia pegar um livro para ler, ela não ia levantar do sofá ou da cadeira dela para buscar um livro, mas na hora que ela está rolando o feed ali, o famoso dedinho, rolando o feed, e ela vê uma poesia, um poema, uma pílula, uma coisa que a fez refletir. Eu acho que esse alcance é muito poderoso. A gente vai ganhando aos poucos o público, as pessoas, com essas pequenas intervenções, utilizando-se da tecnologia, da internet. A gente tem que usar muito. Então, facilitou o acesso das pessoas, sim, mas a gente ainda tem um grande público que não consome tanta literatura quanto deveria, né? É. Você acha que hoje o poder né, financeiro das pessoas para esse, né, de comprar livros, os que não estão disponíveis na internet, isso é que torna difícil acesso ainda à literatura? Ou a falta de incentivo Com cer- mesmo dentro de casa? Qual que é a sua consideração nesse sentido? Bom, a gente tem duas vertentes aí nesse ponto. A gente tem grandes editoras que detêm um valor econômico, detêm as publicações de massa, Uhum, e aí eles não facilitam para o autor independente, para o pequeno editor, para o pequeno. E aí eles detêm essa grande fatia, né, por fazer, por altas demandas, e eles não barateiam os custos, eles não incentivam, porque aí vai vender um livro, por exemplo, o meu livro, ele está vendido um preço de capa definido pela editora e eu não posso fazer nada, eu não posso falar, olha, eu acho que está muito caro para o acesso às pessoas. Então, por um lado, eu acho que tem essa questão das editoras uhum, não facilitarem, querer o lucro sempre acima de tudo, né? E, por uhum. outro lado, tem mesmo a questão cultural do país, o país que os governos não investem em cultura, a educação de base está defasada, a gente tem professores que não recebem, que não têm incentivo, a gente tem uma cultura mesmo, né? Dificultada, né? Por um somatório de coisas. E aí, essas pessoas que não têm acesso, que não têm dentro de casa aquele esclarecimento dos pais, dos responsáveis, eles também não vão procurar pela literatura, por consumir. E quando vão procurar também, se esbarram nessa famosa burocracia que é a questão financeira, porque realmente as editoras, elas querem vender e ter os seus lucros, né? Poetisa ou poeta? O que é melhor? Pois é. Bom, é, as duas formas estão corretas, né? Tem muita controvérsia, né? Mas eu prefiro me denominar poeta. Eu acho que a essência dessa palavra me atrai e eu me sinto confortável, não pensando que haja feminino ou masculino, né? Que essa palavra ultrapassa essas questões, sabe? Lá Sim. nos grupos que eu participo sempre tem um debate sobre isso. Tem algumas professoras de português lá que sempre batem na tecla, é poetisa, mas eu continuo falando, sou poeta. Você falou que está gravando algumas poesias, né? E hoje você acha que já tem um público para os audiolivros? Tem. Audiolivro, pelo que eu acompanho aí, de uns 15 anos para cá, está crescendo bastante. Eu acho que Sim. a questão da tecnologia, voltando a falar sobre a tecnologia, isso Sim. favoreceu Ela, bastante, ela por acompanha a gente todo o tempo, né, Francine? Não tem jeito. acompanha. Não tem jeito. E daqui para frente, a tendência é só mesmo misturar um pouco com a nossa vida, né? Mesmo, né? Fica difícil até de viver sem algumas coisas. Mas os audiolivros têm muito espaço, sim. Antigamente a gente procurava, né? Comprar nas livrarias, assim, o CD, né? Ou o Sim. DVD Uhum. com áudio. Agora a gente já pode buscar esses arquivos tanto lá nos grandes sites, né? As plataformas de áudio, a gente busca em forma de podcasts e tem temas variados, e também você pode encontrar por aí em sites específicos, nos próprios sites das grandes livrarias e editoras. Então, assim, com certeza, sim, é um grande caminho. Eu tenho, né, meu programinha lá, que é o Poeta Cast, que é um podcast que leva mais poesia, leva música para as pessoas. Então, é um caminho muito bom, porque às vezes a pessoa ela não tem tanta. Ela tem um pouco de restrição com a leitura, às vezes ela tem preguiça de ler mesmo, às vezes ela começa e não termina, com o É audiolivro ela vai ali.
com pílulas, pitadinhas, né, de literatura ali, até acaba relaxando com isso. E muitas pessoas começam a ler e começam a ler um livro e passa para outro, e aquele vai ficando de lado, e às vezes o ouvir se torna mais interessante, né? Você, no É verdade. início, você falou que tem alguns projetos já em andamento, né? E você vai ter o Sim. espaço para falar sobre eles e divulgação, não é mesmo? Sim. Uma outra coisa, a opinião do escritor, da poeta, da poetisa, qual a maior satisfação dele? Que eu acho que além, né, do público comprar o seu livro, a sua satisfação pessoal. Bom, a questão de querer mesmo levar os meus versos adiante para o maior número de pessoas, ele, para mim, aconteceu por conta de mesmo as situações pessoais que eu tive, problemas, e aí, de repente, eu quero levar os meus versos para sensibilizar as pessoas, para levar mais poesia, porque às vezes um verso, uma palavra, uma frase, pode mudar o dia da pessoa. Às vezes a pessoa está ali desmotivada, desacreditada, está triste, e aí com a poesia, com uma palavra positiva, com uma palavra de autoaceitação, às vezes você... Os problemas pelos quais eu passei na minha adolescência, né, de hormônios, de mudanças, de bullying na escola, tudo isso eu canalizava para a escrita, e aí eu nunca tive coragem, até que um dia eu tive coragem. Por quê? Porque levando a minha mensagem, deixando o meu legado, eu consigo talvez influenciar positivamente as pessoas. Eu acho que a poesia é uma das ferramentas mais poderosas que o homem pode utilizar para indagar, para questionar, para se colocar, sabe? Então, o meu objetivo principal, além de deixar esse legado, de levar a poesia, é sempre tentar ajudar de alguma forma as pessoas, assim como eu fui ajudada lá atrás, por uma palavra, por uma poesia, um verso, sabe? É Uhum. basicamente isso. Aquele empurrãozinho que faltava, né? Exatamente. Francine, para quem não tem um hábito de leitura, não tem aquela paciência de sentar, ler nada, nem a bula de remédio, né? Qual, assim, o conselho que você daria para essa pessoa que quer começar a ter esse hábito, a introduzir esse hábito na família, nos seus filhos, né? E depois nós vamos querer até uma indicação aí, você vai deixar uma indicação para nós aí, tá? Bom, eu penso assim, se não começou a ler, se são pais que não começaram a ler, mas que os filhos têm as tarefas de escola, se apeguem nas tarefas de escola, nos livros que os professores dos seus filhos indicam, porque é um bom começo. Livros simples, objetivos, livros que têm uma linguagem fácil, né? Você não vai começar com os Lusíadas de Camões, que é uma linguagem rebuscada, um livro muito grande, mas você pode começar com alguma coisa que seu filho esteja lendo, que às vezes um romance fininho, às vezes um livro a gente tem aquelas coleções, né? Jorge Amado, a gente tem Guimarães Rosa, a gente tem livros, assim, Lucila, por exemplo, um livro fininho, que vai contar uma história, talvez você vai se ver naquela história. Então, o meu conselho é esse, comece com uma literatura mais objetiva, mais simples, e aí você vai entrar naquela história e vai criar esse hábito, sabe? Hum, tá. Você teve incentivos em casa, além da Tive, escola? claro, com certeza. Minha grande incentivadora é a minha mãe, né? Você bem conhece, Taninha. Tânia, Ela para sempre, você, Tânia. ela sempre me incentivou, sempre que precisava de comprar um livro, né? Ela ia lá e corria, comprava, não esperava eu entrar na fila da biblioteca lá da escola, somente no primeiro grau, ia lá e comprava o livro. A gente lê, tem um hábito aqui em casa, nós somos espíritas, a gente lê bastante livro espírita. Então, minha mãe sempre lia bastante esses livros e às vezes a gente conversava, comentava. E minha mãe foi a pessoa que me ajudou a resgatar essas memórias de infância, porque foi ela que guardou esse caderninho lá dos 9 anos de idade, quando a professora lá indicava os poemas, né? Esse caderno ficou guardado com minha mãe durante, assim, muitos anos. E só deve ter o quê? Uns 2 anos que ela lembrou que tinha guardado e me entregou. Então, assim, com Então, certeza tá, o agora eu vou incentivo veio de puxar a sua dentro de casa. memória. Qual foi o seu primeiro livro? Você se lembra? Me lembro? Claro que lembro.
Foi o primeiro livro que eu li para a escola, lá eu não sei como é que fala hoje em dia, mas acho que era a primeira série, né? Lá, quando eu fui começar, entrei na escola Maria de Rezende Costa, foi o Caso da Borboleta Tíria, que é de uma coleção aí que tem em todas as escolas, até hoje esses livros são muito famosos, né? Mas foi esse o primeiro livro que eu li na minha vida, assim. E Uhum. eu me lembro, assim, na escola, porque provavelmente eu devo ter folheado alguma coisa em casa, mas que o livro que eu lembro, assim, é esse livro. Esse com certeza está na sua Esse, prateleira aí de com recordação, né? certeza. Sim, com E certeza. como você já teve esse incentivo dentro de casa, você acha que o pessoal depois aí da sua família, parentes, amigos aí que faz parte do seu convívio, sabendo que você hoje é uma poeta, escritora, eles passaram a ler mais? Acho que sim. Eu acho que foi uma influência positiva, Sim. porque a poesia ela está tão presente na minha vida que as pessoas que convivem comigo acabam bebendo dessa fonte. Porque eu posto não só no perfil de escritora, mas eu tenho meu perfil pessoal, que lá também eu acabo mostrando muito do meu trabalho e essas divulgações também, né? A gente tem que contar com os amigos nessa hora, né? Se a gente não É, contar com os amigos, né? Com quem a gente vai contar? Então, com certeza influenciou as pessoas que foram no lançamento do meu primeiro livro, elas me deram esse feedback, que leram o livro, que sim. gostaram do livro. Uhum. Eu acho assim que um bom casamento. Os meus amigos compraram sabe? A minha ideia, meu plano, assim. Uhum. Você já chegou, Francine, agora é uma pergunta assim minha curiosa, tá? A escrever, terminar uma obra completa e achar que não estava boa e desistir dela, Bom, refazer? isso acontece comigo. O primeiro livro que eu li, que eu escrevi o Verus Versos, ele ficou definido. As poesias que eu escolhi, elas ficaram definidas no meio de 2018. O livro ia sair em novembro. Aí, quando chegou em julho, eu não tinha mandado para a editora. Eu peguei, retirei tudo, falei, não, não quero isso aqui mais, eu quero outras coisas. Aí eu Uhum. mudei tudo. Alguns poemas eu fui lá e voltei em cada poema, refiz, tirei palavra. Quanto mais você lê, eu como autor, eu leio, mais eu acho que poderia ter ficado melhor. E aí eu comecei a criar uma técnica que é assim. Na hora que eu li uma, duas vezes, eu gostei, eu já deixo aquilo ali daquele jeito para eu não mexer mais. Porque Uhum. senão você mexe, 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 e aí você nunca vai ficar satisfeito. Então, tem que deixar, tem que tentar deixar a obra o máximo do original, da originalidade. No início da minha carreira, eu fazia isso, eu ficava tentando consertar, achando que as pessoas não iam gostar daquele jeito. Mas aí depois eu aprendi que a minha poesia tem que refletir exatamente o que eu pensei na hora da inspiração, porque senão ela tá maquiada, ela tá diferenciada. Aí para mim já não me agradava mais. Uhum. Agora elas estão muito mais naturais, sabe? Mais soltas, né? Mais soltas. Francine, você hoje, se alguém chega perto de você, né? Você já tem esse seu caminho aí que você escolheu para escrever. Mas alguém chegar perto de você e falar, "Ah, escreve para mim sobre um tema X. Você tem esse jogo de cintura para ser aberta para escrever? Isso, assim, para os círculos de escritores, isso é uma polêmica que acontece. Muita gente não curte escrever sobre demanda, sobre encomenda, porque acha que atrapalha o fluxo de criação. Eu já tenho um outro pensamento. Eu acho que eu tenho que me propor aquele desafio. Assim como o meu primeiro texto selecionado, que eu publiquei na vida, a primeira poesia, foi um tema livre, eu já tive outras situações em que eu tinha um tema para falar e era necessário entregar. E aí eu me coloquei naquela situação de me desafiar a escrever e hoje eu sou totalmente mente aberta. Se eu precisar escrever sobre determinado tema, se alguém me pedir, se eu virar colunista de algum, né, jornal, de algum blog, eu estou totalmente aberta porque eu acho que eu como escritora, como poeta, eu preciso levar mesmo a minha voz e me desafiar, porque senão eu vou ficar engessada. Eu só escrevo o que eu quero na hora que eu quero. E é um bom treinamento também você sair um pouco dessa bolha, sabe? Uhum.
Você me disse que fez o curso de Direito. Sim, As literaturas de direito filosóficas, né? Elas não são fáceis, né? E você continua praticando essas leituras, Francine? continuo. Relembrando, né? Lembrando, né? A gente, Sócrates, Aristóteles e por aí vai. eu tenho uma coleção ali dos grandes filósofos, porque filosofia era uma das minhas matérias preferidas no início da faculdade. Uhum, Não, eu gostaria de ter mais tempo para relembrar essas leituras clássicas, sim. mas nesse momento eu tenho me atualizado, porque realmente essa profissão ela precisa de atualização constante, porque todo dia tem uma nova jurisprudência, tem uma nova votação no Supremo, né? E a gente tem que estar atualizado o tempo todo. Eu terminei a pós-graduação ano passado, e aí veio a reforma trabalhista, me pegou no meio do caminho, depois que eu formei, né? Me pegou a mudança do Código de Processo Civil e a reforma. E aí eu precisei fazer as pós-graduações nesses assuntos para Hum, que eu pudesse me atualizar. Então, para trabalhar com consultoria jurídica, para você atender um cliente, para você fazer um contrato, para você dar um parecer, você precisa estar muito atualizado. E com certeza é necessário a gente estar sempre com essas literaturas atualizadas, né, Silvana? com certeza. Agora eu gostaria que você desse um conselho, uma dica, assim, para quem quer começar a escrever. Aproveitando Ah, pois é. inclusive, esse tempo aí que estamos, que não é mais uma quarentena, né? Já passou É. e já vão bastante tempo aí. Mas quer aproveitar esse tempinho que às vezes está em casa, que não sabe o que fazer? Uma dica aí para começar a pôr as primeiras palavrinhas aí no papel. Bom, é, eu sempre dou essa dica quando me perguntam. Não pense em retorno financeiro. Quer começar a escrever? Não tenha medo de se expor e não pense que vai ter um retorno financeiro rápido. Então, por exemplo, vai fazer um livro e amanhã está vendendo e está todo mundo te chamando para entrevista. Não é assim que as coisas acontecem se você não tem padrinho, se você não dá uma sorte muito grande de cruzar com aquela pessoa, de ganhar um concurso literário, né? Ou ganhar um prêmio Jabuti da vida. Mas não deixe também que esses empecilhos te tirem do foco. Então, escreve pensando em você, o que te agrada, o que te faz bem. Não Uhum. tenha medo de se expor e vai sempre com o pezinho no chão, porque é uma carreira difícil, a gente vai galgando nosso espaço diário, a gente tem que ter sempre muita humildade, muito pé no chão, porque os poetas, os escritores, alguns não são todos, né? Quando chegam num certo auge, eles acabam se perdendo ali naquela questão de ser um grupo, de se achar um grupo seleto acima das pessoas. E isso não tem nada a ver comigo. Eu, particularmente, sou mais do povo, prefiro estar no meio da multidão mesmo, no meio das pessoas, e porque eu acho que é isso que vai me fazer levar. Eu tenho que agradar as pessoas para elas conhecerem, quererem conhecer o meu trabalho, e aí Uhum. elas conhecendo o meu trabalho, eu vou levando adiante, fazendo isso com mais pessoas, até que um dia as coisas acontecem. De certa forma, isso se torna um incentivo, né? Você acha, então, Sim, que tudo que todo mundo escreve tem um leitor para aquilo? claro. É inusitado. As pessoas com as quais a gente vai encontrando na vida, sabe? Por mais que o Brasil seja um país que não fomente a literatura, que não tenha tantos eventos como deveria ter, a gente encontra muita gente por aí que quer ler sobre determinados assuntos. Então, se você quer escrever, seja ele qualquer, seja o assunto, né, aquele que você pensou, independente né, sei lá, de ter alguém que queira ler, não pense nisso também, porque se você for pensar nisso, você vai ficar muito preso, muito engessado. Vai ter sempre um público, vai ter sempre alguém que vai te dar um incentivo, vai falar, eu li aquilo que você escreveu, aquilo foi bonito, eu gostei. Aí, às vezes alguém que conhece outra pessoa. Então, assim, não tenha medo, sabe, de explorar as possibilidades. Eu acho que tem muitos assuntos por aí e tem muito público. A gente vive num país continental com milhões de pessoas, né? Você, quando faz o lançamento dos seus livros, você fica dentro de só BH? Você já foi para outros estados? Como é que você faz Bom, a propaganda?
Não tive essa oportunidade de participar ainda de outras, de levar o livro para lançar em outros lugares. Lancei o livro em 2018 primeiro, fiz o lançamento em BH e depois disso fui buscar escolas para palestrar, para levar o projeto. E aí fui participando de outras coisas, não tive essa oportunidade, mas eu morro de vontade de participar de outras feiras literárias, de levar o livro para outros lugares. Assim, apesar de ter das editoras todas, das duas editoras que eu lancei os livros, elas serem de São Paulo, meu livro tá rodando por aí, né? Digamos assim, porque a Uhum, internet, ela proporciona isso. Eu tenho verdade. vontade de estar pessoalmente mesmo, uma Bienal de fora de Belo Horizonte. Eu acho que daqui para frente, quando as coisas melhorarem, é um dos objetivos aí que eu tenho. Aqui, nós já estamos caminhando para finalizar mais a nossa segunda parte aí. Eu vou deixar as considerações finais aí. Você vai fazer sua propaganda, você vai indicar o seu livro, onde a gente encontra, e faz a sua propaganda aí. Bom, gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me encontrar no Instagram, que é escritora Francine Rodrigues. Lá no YouTube eu sou a Francine Poeta, eu tenho o meu Poeta Cast lá no Deezer, no Spotify. É só digitar Poeta Cast para vocês ouvirem as poesias, conhecer um pouco do trabalho. O Poeta Cast ele vai expandir pós-pandemia, vai ter entrevista, vai ter convidados e toda quinta-feira às 8 horas da noite eu estou lá no YouTube, né, no meu canal Francine Poeta, com o meu sarau live de poetas, com música, poesia. E Aham. para comprar o livro, Versos Tortos, é no site da editora Lesto, você compra lá, e o Veros Versos, que é o primeiro livro que eu lancei, você Uhum. encontra também nas minhas redes sociais, né, no link da bio do Instagram, você encontra todos os meus contatos. É isso, vamos encher o mundo de poesia, para refletir, para as pessoas se tornarem um pouco mais sensíveis. Levar a poesia para todo mundo, não é mesmo? É, o E eu objetivo é esse. quero agradecer a todos aí que participaram, que tiveram esse tempinho aí para nos assistir e que depois vão, de certa forma, entrar lá gravada a primeira parte, essa segunda parte, né? E deixa uma mensagem aí para nós. Pode declamar uma poesia rapidinho? Pode. Eu, inclusive, Vou eu ia te pedir declamar. isso, tá? A mensagem que eu quero deixar é uma mensagem poética, é uma mensagem otimista. Essa poesia chama Recomeço. Levantar, sair do conforto, ir, ser, resolver todo confronto, impugnar, contestar, não se deixar levar, sentir-se viva, capaz, forte, sem se revelar. Cada vida, uma história, cada dia, uma memória. Difícil ser quem se é, dia a dia, sem perder a essência. Cada dor mostra a real evidência. O pranto não prevalece, enriquece. E essa nova forma, ela não se enrijece. É isso aí, essa é a mensagem. Eu Vamos recomeçar e vamos seguir em frente aí, que isso tudo vai passar e logo a gente vai estar podendo dar um abraço pessoalmente. fazendo os seus lançamentos ao vivo. Beijo. Exatamente. Foi um prazer, Obrigada, viu? Silvana. O prazer foi meu. Valeu.